Olá, meu nome é Leonardo Rezende e venho apresentar a vocês uma aula sobre escalonamento. Vamos começar falando sobre processo. O que é um processo? Processo não pode ser muito bem definido, mas falando de uma forma abstrata e simples, pode ser considerado como qualquer programa ou aplicativo que esteja sendo executado pelo computador. Atualmente, a maioria dos sistemas operacionais são multitarefas, então eles devem dividir o uso do processador para os diferentes processos que estão sendo executados. Assim, é utilizado o schedule, escalonador, que alterna todos esses processos para que o processador possa realizá-los. O schedule deve funcionar corretamente para que não ocorram conflitos entre os processos, levando o sistema operacional a um deadlock, travamento. Conforme a carga do sistema vai aumentando, cada processo recebe um tempo menor de utilização da CPU, como será visto mais à frente. As funções do escalonamento são muitas, mas falarei aqui das principais. Ocupar a CPU com algum processo para que essa não fique ociosa, ou seja, é sempre bom deixar a CPU realizando algum processo, mesmo que em segundo plano. Fazer o balanceamento do uso do processador para que certos processos não utilizem por tempo demais o processador, travando assim outros processos que estão na fila e diminuindo a eficiência do processamento. Privilegiar os processos em suas áreas críticas, onde eles requerem mais atenção. Todas essas funções servem para otimizar o funcionamento do computador. Como funciona o escalonamento e quais são seus principais componentes? O scheduler é a parte principal do escalonamento, juntamente com os algoritmos de preempção, serve para implementar as políticas e critérios e determinar assim quais processos serão executados e em qual ordem. O dispatcher realiza a troca de processo determinada pelo schedule, ou seja, retira o processo em execução e coloca o próximo da fila, que foi definido pelo escalonador. O tempo gasto para que isso ocorra chama-se latência do dispatcher e deve ser minimizado. Os critérios seguidos pelo escalonador são os seguintes: utilização do processador. Como eu já disse anteriormente, não é bom que o processador fique ocioso nem que fique muito ocupado, além de sua capacidade. A porcentagem ideal do uso do processador normalmente varia de 30% até 90%, e o uso deve ser mantido entre isso. Throughput. Este é um critério que, para melhorar o desempenho, deve ser maximizado, ou seja, deve-se buscar o maior throughput possível. Ele representa a quantidade de processos que o processador consegue realizar em um determinado espaço de tempo. Tempo de espera. Este critério deve ser minimizado, ou seja, quanto menor o tempo de espera, melhor o desempenho. O tempo de espera é aquele que um processo tem que se esperar na fila até que comece a ser executado pelo processador. Esta fila é a lista de processos que estão aguardando serão acionados pelo escalonador. Tempo de processador. O tempo de processador é aquele que começa a ser contado quando o processo começa a ser realizado até seu término. Ao contrário dos outros critérios, o algoritmo de preempção escolhido não influencia neste tempo, e sim a velocidade de processamento, já que tais algoritmos, como poderá ser visto mais à frente, apenas servem para otimizar a fila de espera, propiciando mais agilidade, mas no momento do processamento não influenciam. Tempo de turnaround. Este critério deve ser minimizado. Este tempo representa todo o processo, desde sua criação, o tempo que este permanece na fila, o tempo em que ele é processado, até sua conclusão e apresentação do resultado. É o tempo mais difícil de ser reduzido, já que envolve um bom algoritmo de preempção e um bom processador. Tempo de resposta. Este critério, diferentemente dos outros, depende apenas da velocidade dos dispositivos de entrada, como por exemplo, mouse e teclado, e de saída, como por exemplo, monitor e impressor. É o tempo que decorre desde sua requisição ao sistema até a exibição do resultado do processo. Vamos falar agora sobre a preempção. Nem sempre no sistema operacional espera o término de um processo para finalizar. Sendo assim, este processo pode ser suspenso ou até mesmo finalizado para que outro entre em seu lugar. Chamamos isso de preempção. Temos dois casos de preempção. No primeiro, o processo pode ser interrompido sem problemas, para que possa ser retomado mais tarde. Estes algoritmos são chamados de preemptivos. A grande parte dos sistemas atuais seguem esse modelo.
Por outro lado, caso o processo não possa ser interrompido sem que seja prejudicado, causando falha em seu funcionamento, temos o algoritmo não preemptivo. Existem muitos algoritmos diferentes, mas falarei aqui apenas dos mais conhecidos e utilizados. Entre os não preemptivos temos o FIFO, ou primeiro a chegar, primeiro a sair. É o algoritmo de mais simples implementação. Sua estrutura é a de uma fila simples, ou seja, como o próprio nome já diz, não importa o tamanho ou prioridade do processo, o FIFO seguirá sempre a ordem de chegada. Uma de suas desvantagens ocorre quando um processo grande e demorado chega antes de outros menores, sendo executado primeiro e podendo causar demora de processamento ou até travamentos. O SJF, ou menor trabalho primeiro, já é um pouco mais complexo que o FIFO, já que organiza a execução dos processos de acordo com seus tempos de execução, ou seja, menores processos têm prioridade sobre os maiores. Suas desvantagens estão em ter que prever o tamanho de cada processo para saber como organizá-los, e nem sempre isso ocorre corretamente. O algoritmo de escalonamento cooperativo consiste na voluntária liberação do processamento pelo processo em execução, portanto, o sistema operacional não influencia neste processo. Um programa mal escrito pode travar o sistema, pois este nunca liberará o processamento e o sistema operacional não fará nada a respeito. Conhecidos os algoritmos não preemptivos, passaremos agora aos preemptivos, em que podemos destacar o round robin, ou escalonamento circular. É muito parecido com o FIFO, com estrutura de fila. A diferença é que o round robin estipula um tempo máximo de execução para o processo. Caso este tempo acabe, o processo que estava em processamento volta à fila, para ser executado novamente. Como pode ser percebido, este algoritmo é chamado de preemptivo, pois ocorre a suspensão do processo, sem finalizá-lo, e este pode ser retomado futuramente, sem consequências. O escalonamento por prioridade deixa de escolher os processos por seus tempos de execução e passa a focar as prioridades. Existe um clock implementado que a cada intervalo de tempo pré-determinado reavalia os processos e suas prioridades e, caso seja necessário, realiza as trocas. No escalonamento por múltiplas filas, os processos são designados para diversas filas, cada uma com suas prioridades. Então, ao processamento da fila maior, prioridade, com todos os seus processos. Assim que uma fila é terminada, a próxima é inserida. Conclusão. Concluímos que as políticas e critérios de escalonamento são muito importantes nos desempenhos dos computadores atuais, não só nos computadores pessoais, mas também em computadores de grande porte, como os de empresa. Sem o escalonamento, o processo seria bem mais lento e desordenado, e os travamentos seriam constantes. Por existirem vários algoritmos de escalonamento diferentes, estes podem se adequar a qualquer situação, desde que aquelas em que é necessário uma melhor organização e qualidade de ordenação, até aquelas em que isso não é tão necessário. Mesmo com o avanço das tecnologias, pensamos que o escalonamento virá a ser cada vez mais importante para auxiliar os sistemas operacionais e os processadores a lidar com todos os processos.